Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, na nossa playlist de dúvidas, né, em que eu respondo as dúvidas que chegam até mim dos meus seguidores, né, às vezes tanto pelas mídias como por e-mail e até às vezes conversando com uma pessoa na rua que me manifesta assim a sua preocupação com um determinado problema técnico e acha que eu tenho uma boa solução, que eu posso dar uma explicação. E eu percebo, né, que muitas dessas dúvidas são as dúvidas de todos. Não apenas, em alguns casos, daqueles que são ligados à eletrônica, mas também de pessoas comuns, como é o caso do tema que eu escolhi para este vídeo. Existem outros vídeos sobre este mesmo tema, tratando mais de outros assuntos relacionados, porque as dúvidas que as pilhas trazem, né, apresentam, elas são comuns a muitas pessoas e são muitas. Dúvidas sobre armazenamento, sobre uso, sobre compra correta. E a dúvida primeira que eu vou responder agora é bem interessante. Existe o costume de algumas pessoas de ferver as pilhas quando elas estão gastas. É válido isso? O que ocorre é o seguinte: uma pilha é um dispositivo eletroquímico, é um gerador eletroquímico. Converte energia liberada nas reações químicas das substâncias que estão no seu interior em eletricidade. E essas substâncias, elas têm um tempo de utilidade limitado. Elas vão enfraquecendo com o tempo, essas substâncias. Então chega uma hora em que a substância já não tem mais aquela força de reação e a pilha começa a gastar. Ao mesmo tempo, quando essas reações ocorrem, formam-se substâncias secundárias, produtos da reação, que podem afetar o funcionamento da pilha com o tempo. Então, por exemplo, formam-se gases. Então, existem os chamados despolarizantes que absorvem esse gás, né? Antigamente usavam despolarizante à base de manganês, né? Então, quando esse despolarizante também perde a sua força, ele não dá conta mais de absorver os gases formados. Isso ocorre, por exemplo, quando as pilhas já estão quase no fim da vida e você exige muita corrente dela. Ela esquenta e não começa a não fornecer mais a corrente que você precisa. Se você der um descanso, o despolarizante age e ela volta ao normal. Mas tem uma outra maneira de você pegar uma pilha e fazer com que ela se reative, ou ela prolongue um pouco o seu tempo de uso, que é justamente essa de você esquentar. Então, um costume antigo é justamente você colocar por alguns minutos a pilha dentro da água quente ou água fervente. É um procedimento perigoso, porque nesse procedimento a pilha pode apresentar, pela pressão que vai ser provocada pelo aquecimento, ela pode provocar vazamentos. E esses vazamentos são de uma substância que vai causar corrosão no seu aparelho que você vai utilizar para alimentar. Então, você pode estragar o aparelho se a pilha vazar. Então, esse procedimento tem que ser feito com muita cautela. Você vai enxugar muito bem a pilha depois e vai verificar se ela não apresenta sinais de vazamento. Ela não recarregou, ela reativou o restante da substância que fornecia energia e que estava no interior dela. Essa dúvida aparece com o número 875 lá no nosso canal de dúvidas e na seção do site, né? Aliás, direto na seção que eu tenho no site, que vocês podem consultar, onde tem muitas outras. Uma outra consulta que nos chega é de um seguidor que pergunta se ele pode usar supercapacitores no lugar de pilhas. Os supercapacitores estão chegando aí. Pode usar sim em algumas aplicações que não exijam, por exemplo, grande autonomia por causa do valor ainda desse componente e por causa também do preço. Os capacitores que têm grandes capacitâncias, eles ainda são caros, né? A grande vantagem é que uma pilha recarregável, uma pilha de nicádmio, por exemplo, ela precisa de horas para recarregar, horas para reativar a substância química do interior dela. O supercapacitor não funciona quimicamente, ele funciona por carga elétrica. Então você tem que carregar as armaduras. E isso pode ser feito de uma forma muito mais eficiente e rápida. Então, para carregar uma pilha recarregável, além de gastar muita energia, você precisa de um longo tempo. E um supercapacitor pode ser carregado rapidamente, sem perdas. As perdas são mínimas.
Essa é uma das vantagens porque está se optando por supercapacitores para alimentar os carros do futuro em lugar de baterias. Eles poderão ser carregados muito rápido, com grande eficiência e sem esse problema, né, do tempo, né, da energia que você gasta no processo, né, você teria um rendimento muito mais alto. Essa dúvida está com o número 779 lá no nosso site. Finalmente, um dos seguidores, que é um adepto da eletrônica, pergunta se ele pode usar as pilhas retiradas de outros aparelhos, por exemplo, aqueles telefones sem fio, eles costumam ter as pilhazinhas AAA, né, 3As, pilhas chamadas palito, né, que quando o telefone estraga, ou você não quer mais alguma coisa, comprou um mais novo, né, você pode utilizar essas pilhas em outras aplicações. Você pode utilizar para alimentar os seus aparelhinhos eletrônicos. Lembrando que elas não são exatamente de 1,5 volt, como as pilhas comuns. Elas fornecem 1,2 volts em geral. Então, 3 pilhazinhas que você tiver dentro do seu telefone sem fio velho, que você desativou porque quebrou e você quer usar nas suas montagens eletrônicas, não vão fornecer 4,5 volts. Elas vão fornecer aproximadamente 3,6 quando carregadas. E é lógico, você vai precisar ter um carregador. Mas aí é simples de montar, né? Existem carregadores de pilhas que você pode comprar pronto, né? E até mesmo, sei lá, no nosso site, né? Na seção de projetos, na seção de circuitos, na seção de mini projetos, você vai encontrar muitos carregadores de pilhas que vocês podem usar para carregar essas pilhas de NICAD aproveitadas lá do seu telefone velho que você desativou. Essa dúvida está com o número 798 lá na nossa seção de dúvidas do site, né? E eu fico por aqui. Conto com vocês para um novo vídeo, né? Não só sobre dúvidas de pilhas, mas de todos os assuntos. E conto também que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem o seu like. E informações adicionais que vocês precisarem, vocês têm na descrição do vídeo abaixo. Até mais!